Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus possa nos envolver nestes momentos em que nós estamos iniciando mais uma atividade, mais uma oportunidade de nós dialogarmos a respeito de um tema que nos ajude nas nossas possibilidades de crescimento em direção aos ensinamentos que nos são trazidos pela doutrina espírita e pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus. É com muito carinho que nós conversamos, que nós vimos hoje refletir nesta oportunidade que nos é concedida pelos nossos companheiros dos pescadores, né? Os pescadores de amor. Toda vez que reflito pelas oportunidades concedidas por os nossos irmãos dos pescadores, me recordo do colegiado, do colégio apostólico, né? As estruturas da Casa do Caminho, onde os apóstolos se congregaram para dar divulgação aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus, dar ali trazer todo o arcabouço de conhecimentos morais que Jesus nos deixou, abrindo-nos o leque para uma compreensão maior a respeito da nossa própria existência. Temos para nós que Jesus iniciou o processo regenerativo. Não é? Com Jesus, a regeneração do mundo, a regeneração da civilização atual iniciou-se. É? Muito importante esse processo para a nossa compreensão. Então, que os imortais estejam conosco, né? Que os imortais nos permitam adentrarmos a esse processo de uma reflexão profunda em torno de nossos ensinos trazidos pelo nosso mestre. Nós queríamos falar hoje um pouquinho sobre matéria mental. Matéria mental é um assunto bastante interessante porque nós estamos vivendo um momento em que nós estamos um tanto quanto preocupados, alguns já estão dentro de casa, né, sem esse processo de pandemia, como toda essa psicosfera funciona, como essa questão do pensamento nos envolve. Nós estamos naturalmente com o advento da doutrina espírita, em 18 de abril de 1857, nós começamos a ter aí com o advento do Livro dos Espíritos, um conhecimento mais abrangente em torno dessas estruturas do psiquismo. Né? Os imortais nos informam que nós estamos mergulhados no fluido cósmico, no fluido nervoso de Deus, conforme nos fala André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. Nós estamos dentro de um processo em que as estruturas do pensamento de Deus nos envolvem. Né? E da mesma forma como o ar leva as nossas ondas sonoras, o som da nossa voz é captado pelos nossos ouvidos, levado pelas ondas que caminham pelo ar, as ondas sonoras, as nossas ondas mentais são transmitidas por esse fluido, por essa energia, por esse fluido nervoso de Deus. Né? Por isso que o nosso pensamento, quando emitido, atinge ao direcionamento que lhe damos. Ele vai em direção de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso desejo, em direção àquele ou ao endereço que nós lhe damos. Então, quando nós conversamos com Deus, é por esse fluido que o nosso pensamento, a nossa onda mental é levada até as estruturas espirituais superiores, é captada e respondida para nós através de processos que nós muitas vezes até percebemos ou desconhecemos, porque Deus nos responde de diversas formas àqueles pedidos ou aquelas emissões que nós lhe enviamos.
Então, nós estamos dentro desse fluido mental, nós estamos dentro desse processo onde há um mar de ondas, né, a gente podemos dizer, em que nós estamos mergulhados. Tem uma obra que foi trazida por doutora Marlene Nobre, e ela diz o seguinte: matéria mental, pensar é criar. E toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo-nos responsabilidade, a consciência que manifesta. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta, é indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto àquilo que devamos receber. Desse modo, nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamentos nos outros. Ou seja, quando nós pensamos e sentimos, nós estamos criando todo um fluxo de energias, um movimento de ondas que vai influenciar nos outros, que vai influenciar toda a nossa volta, não é? Que vai estar em contato com todas as estruturas de pensamentos, o que nós podemos dizer aqui daqueles que nos rodeiam, que vão ser influenciados por nós. Então, dependendo daquilo que nós estamos emitindo, pode trazer-nos uma resposta positiva ou negativa, segundo aquilo que estamos emanando, aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos ali nesses momentos em que nós estamos mais direcionados na nossa fonte mental, o que vai ser trazido por esse pensamento por nós criado. Então, nós precisamos nos ater à qualidade dos nossos pensamentos. E como nós temos pensamento? Porque a vida é um ciclo. Se a força magnética dos pensamentos que são emanados por nós atraem, elas devem atrair para nós coisas boas, atrair para nós situações boas, ideias, bons companheiros, bons recursos, né? Boas possibilidades. Isso só é possível na medida em que nós cuidamos desse pensamento, da nossa forma de pensar, façamos uma revisão daquilo que nós somos no cotidiano. Perceberemos que o resultado das nossas dificuldades ou daquilo que nós temos ou conquistamos é resultado da nossa forma de pensar, que vai gerar todo um conjunto de forças que vão levar-nos a estar vinculados a esses processos de bem e de mal, de bom ou ruim, né? De contatos bons, de relacionamentos que nós desejamos. Então, nós precisamos nos ater a esses processos. E tudo isso vem de um processo, porque muitas vezes a gente fala, puxa vida, essas questões religiosas são complicadas, né? Algumas pessoas pensam que o ciclo de religiosidade, o ciclo de espiritualidade, eles não têm muito conteúdo. Isso é o contrário, né? Muito pelo contrário. O conteúdo advindo dessas reflexões, nós podemos pegar aqui quando Jesus nos fala do vigiar e orar, Jesus já está nos posicionando em relação a essa questão. Jesus, em várias partes do Evangelho, vai nos levar a esses processos do cuidado com como nós sentimos, como nós pensamos, trazendo-nos um compêndio moral e ético bem profundo, em que nós vamos percebendo, através da apropriação desses conhecimentos, que muitas das nossas derrocadas, muitas das nossas aflições, das nossas diversidades, vêm do mau uso, vêm desses processos em que nós muitas vezes nos deixamos levar e acabamos por comprometer a nossa vida com vínculos e situações um tanto quanto adversas. Na outra live, nós tivemos oportunidade de falar dos, dos trabalhos sendo feitos hoje, acho que a partir de 1980, em que nós vamos ter obras falando do conteúdo emocional, do autoconhecimento. Aliás, evoluir é ter autoconhecimento,
conhecimento e trabalhos no bem. Esse é o processo evolutivo. Essa é a linha que deve nos levar a processos, a situações cada vez maiores. Então, nós devemos estar nos enriquecendo sempre, sempre em busca de boas informações, de músicas de conteúdo, livros que nos tragam possibilidade de refletir cada vez mais em direção às estruturas de equilíbrio, programas que nos ajudem na manutenção da nossa vibração em alto padrão, para que esse alto padrão nos proteja de estruturas de atração de estruturas negativas, de ligação com indivíduos encarnados e desencarnados pelos processos obsessivos, que muitas vezes nos influenciam em direção de tristezas, de amarguras, de derrocadas, enfim, toda uma estrutura que vem daí para que nós possamos, através do conhecimento, nos libertar dessas egrégoras de pensamentos que muitas vezes nos levam a nos sentir cada vez mais entristecidos, né, descrentes da vida, sem esperanças. Todos esses processos, eles são oriundos em nós mesmos, né? Muitas vezes as pessoas nos questionam em relação aos envolvimentos espirituais, a questão de aproximação de entidades negativas, né? Esse processo é natural, essas aproximações são naturais. O que nos vincula a elas, que faz com que muitas vezes tenhamos envolvimentos mais sérios, são os nossos próprios conteúdos. Os espíritos não colocam nada em nós, eles não nos é, é, trazem nada que nós já não tenhamos, né? Nós simplesmente vamos ao longo do tempo abrindo espaço para que ele encontre algo que ele vai incitar, ele vai aumentar o conteúdo. Então, se você é uma pessoa que sente raiva, uma pessoa que sente ciúme, inveja, essas coisas vão ser ampliadas pelo contato desses espíritos. Mas eles não vão trazer nada que você já não tenha, nada que nós já não tenhamos dentro de nós. Esse é o processo. Então, nós precisamos nos ater a isso. Como nós estamos dentro de um processo de crescimento espiritual em que a proposta em reencarnatória é de crescimento, nós devemos aproveitar o máximo das horas que nos são concedidas nesse orbe, nessa escola organizada por Jesus, para irmos cada vez mais em direção às estruturas de felicidade, às estruturas de multiplicarmos os nossos talentos, né? Cada um de nós carrega em si um talento. Este momento em que vivemos, ele é um convite para que nós ampliemos as nossas capacidades, consigamos aí multiplicar este talento que nós muitas vezes já carregamos conosco em ações do bem, né? Como nós dissemos, conhecimento, autoconhecimento, ações do bem. Esse é o processo evolutivo. Então, nós somos chamados espiritualistas, espiritistas, como desejarem, a buscarmos este conteúdo, né? A buscarmos este conhecimento. Aliás, que não é novo. Se nós buscarmos aí, lá nas origens, na África, entre os Yorubás, se fala do Ori. Não é que um Ori muito bem organizado, ele transforma a pessoa no rei. Ori é a cabeça, Ori é a mente, Ori é o pensamento. Então, essas ideias que nós depois vimos ampliar-se com o advento das ciências, já são ideias que vêm sendo transmitidas para nós de longa data. Aliás, nós temos um livro em que nós tivemos a oportunidade de há pouco tempo de termos contato, em que Hermes Trismegistus vai dizer no Kybalion que o universo é mental, né? Que no universo a mente é o pensamento de Deus. Então, o universo é mental. Então, o pensamento de Deus cria e nós criamos em plano menor.
onde Deus é criador, ele é o criador, as questões relacionadas ao que não perece, o que não perece, a que me refiro, às questões imortais, não é? As questões que vão permanecer para sempre, essa é a criação de Deus. As nossas criações são efêmeras, né? Elas têm um período de tempo e depois elas se transformam, elas se renovam na natureza. Por exemplo, o nosso planeta, ele tem uma destinação, as estruturas dele estão desenvolvidas para que ele já saiu de um planeta primitivo, passou para um planeta de provas e expiações, agora nós temos a proposta de um planeta de regeneração, depois planeta feliz, né, onde vamos ter aí outros compêndios dentro da escola elaborada por nosso Senhor Jesus. Mas depois desses ciclos, conforme prevê a ciência, esse planeta se dilui e vai formar outros planetas. E aqueles alunos desta escola vão para esferas superiores, como forma o livro dos Espíritos, que, ao chegar nessas esferas superiores, vão receber outras orientações, outros trabalhos que são concedidos para nós, em cada esfera que habitamos, por Deus. Então, com a medida com que nós vamos subindo na escala evolutiva, nós vamos ganhando intendências maiores, ou seja, os talentos se multiplicando, nós receberemos mais intendências para que esses talentos sejam colocados em ação para o desenvolvimento ah, da vontade de Deus. Então, o que nós vamos aprendendo dentro desse processo, que nós temos tendo oportunidade, é de observarmos como nós pensamos. Quem pensa é o espírito. O espírito, quem pensa, o espírito evolui do átomo ao arcanjo. Então, é um compêndio de informações, de estruturas organizadas para que nós possamos crescer, desenvolvermos, sermos felizes. Esses momentos em que nós estamos vivendo, eles são passageiros, eles vão passar. Nosso processo de vida, quando nós olhamos 70 a 80 anos, não são nada na vida dos espíritos. Os espíritos nos ensinam que um período desse é menos de um segundo no histórico, na vida do espírito. Nós não temos a ideia, não podemos fazer ainda uma ideia justa em relação a esse processo. A vida é pulsante, nós estamos aqui dentro desse processo, desta veste física, né, deste avatar, sentindo todo esse processo que está à nossa volta, que nos acabrunha, né, que nos angustia, nos traz aflições, mas nós não deveríamos deixar nos envolver tanto assim. Nós deveríamos, através já dessas oportunidades que nos são concedidas, tanto pelos aspectos religiosos, quanto os aspectos que nos são trazidos por uma quantidade enorme de estudiosos, nós podemos já fazer umas modificações na nossa forma de pensar e avançarmos dentro desse processo de sairmos do reflexo do efeito manada, não é? Desse efeito que está aí muitas vezes nos direcionando por caminhos que são arbitrários, que nos levam a processos de repetição de fatos, né? Muitas vezes nós percebemos que alguns momentos de nossa vida que nós estamos repetindo, nós temos a sensação do déjà vu, né? Aquela questão que muitas vezes, poxa, eu estou muitas vezes preso a um processo em que eu já senti que essas questões já me aconteceram, eu já vi essa cena em algum local, né? O que indica que nós estamos sempre dentro da lei do retorno, nós estamos sempre naquele ciclo de retornos. Por quê? Nós ainda não conseguimos sair desse compêndio que nós criamos, que vai nos levar muitas vezes a espiar pela lei de causa e efeito, né? Que vai nos levar a espiar estruturas que nós já vivemos lá atrás. Então, o pensamento, quando ele é bem direcionado, quando ele nós conseguimos
através dos nossos esforços, alimentá-lo, clareá-lo, saneá-lo com boas reflexões, nós vamos então saindo desse cipoal, saindo desse ciclo que os hindus vão chamar de samsara. Samsara é uma roda, né? Samsara é como se a roda das reencarnações sempre se repetisse. Então, esse processo é um processo que cabe a nós estancar, cessar e avançarmos para avante. Nos vem a intuição, nesse momento intuo, que a misericórdia divina, ela vem já trazida por Jesus e pelos apóstolos, pelos evangelistas esclarecidas, principalmente pelo apóstolo Paulo, para que nós possamos sair desse ciclo. A misericórdia divina abre-nos os braços, oportunizando momentos e locais para servir, chamando-nos a servir, para que nós, através da misericórdia divina, saiamos destes ciclos que nos prendem, que nos ainda faz com que nós estejamos refletindo, né? Refletindo, porque a nossa mente reflete. Né? Eu vou ler um trechinho aqui para frente para nós nos localizarmos. Nossa mente reflete, ela reflete aquilo que nós somos, aquilo que nós estamos captando. Né? Então, nós vamos aos poucos atendo-nos através desse conhecimento, desta abertura que nos abrange um leque enorme de compreensões, para que nós estejamos cada vez mais completos, firmes na direção, firmes na fé raciocinada, conforme nos propõe Kardec. A fé é um dos pilares que nos sustenta a vida. Né? A fé é algo que nos dá certeza. Quando ela é bem desenvolvida no nosso íntimo, nós temos até a visão do ponto onde haveremos de chegar. Ela abre um leque muito amplo de possibilidades. A fé é a nossa vontade em ação. Né? Quando nós colocamos o nosso pensamento em ação, através da nossa vontade, nós influenciamos conforme que nós lemos há pouco. Nós influenciamos e somos influenciados. Uma mente poderosa, uma mente bem direcionada, ela é capaz de trazer, por aspectos da sua vontade, recursos que podem transformar. Nós vemos que a vontade, quando foi aplicada por Jesus, a força da sua vontade, do seu pensamento, influenciou milhares, milhões, transformou corações, ergueu pessoas que estavam em alguns momentos em desespero, em angústias, não é? Sem esperança, sem fé. Jesus vem através da sua vontade, do seu querer e renova isso. Ah, mas eu não sou Jesus. Não. Aí nós vamos descendo, vamos vendo os apóstolos, vamos vendo aí os discípulos de nosso Senhor Jesus, vamos colocar Pedro, vamos colocar Paulo, Tiago, Barnabé, outros. Mais para baixo nós vamos encontrar Sócrates, Platão, nós vamos encontrar cientistas, né, nobres pensadores, que vêm trazendo para nós essas estruturas. Né? Nós vamos ver Mahatma Gandhi, nós vamos ver aí uma série de companheiros que vêm dentro desse arcabouço do pensamento desenvolvido nas estruturas do bem, que vem nos direcionando é, para nós alcançarmos essas estruturas de vida melhor. Quando nós nos transformamos, tudo à nossa volta se transforma. E essas estruturas que nós estamos falando, se nós pegarmos como referência a proposta de Ernest Trismegisto no Caibalion, nós vamos ver que tudo era pensamento. E ele já, naquela época, fazia uma ideia de que o pensamento era a estrutura máxima, né? A estrutura central que nos permeia a vida. Vamos avançar um pouquinho. Onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação
é interdependência e influenciação recíproca. Quando há o pensamento, há associação. Nós nos associamos a outros pensamentos. Nós influenciamos e somos influenciados. Então, se nós influenciamos e somos influenciados, precisamos, através desse processo, saber o que nos influencia, o que nós trazemos dentro de nós que nos leva a pensar. Muitas vezes, pessoas queixam-se, né, em relação às questões financeiras, né, só como um exemplo para nós podemos dimensionar. Elas reclamam em relação às questões financeiras, mas quando você vai conversando, batendo um papo em relação à questão financeira, percebe-se que a pessoa tem pensamentos ou ideias que são contrárias à prosperidade, contrárias à conquista, a você conquistar recursos financeiros. Por exemplo, pessoas acham que o dinheiro é sujo, que rico não vai para o céu, enfim, uma série dessas ideias, desses vestígios que ficam impregnados em nossa mente inconsciente, que dificultam a nossa própria trajetória. Às vezes a pessoa vai até bem, ela consegue um trabalho, consegue ganhar relativamente bem, mas chega um momento em que ela mesma começa por um processo de autossabotagem a criar mecanismos que vão dificultar esse desenvolvimento e acabam retornando a estaca zero. Poxa, eu tive tantas oportunidades e acabei por não conseguir ir avante. Esse processo é interno, não é externo. Não existe essa questão de falar boa sorte ou azar, né? Nós muitas vezes criamos esses aspectos, por isso que nós precisamos mergulhar no nosso íntimo para verificar esses processos em nós. O mesmo se dá com relacionamentos, com processos de desejos de sucesso, enfim, uma série de pontos aí que nós precisamos ver. Essas associações que fazemos são relacionadas, assim, à nossa forma de pensar e de sentir, né? Porque um está ligado ao outro. Esses conceitos são de fundamental importância para o estudo da mediunidade, consequentemente, da obsessão, porque por todo o processo de intercâmbio baseia-se nos alicerces da mente e seu prodigioso campo de radiação. Então, a mente irradia, ela não está ali estanque. Então, nós que somos estudiosos dos processos psíquicos, né? E não só nós, a parapsicologia e outros que psicologia, enfim, estudam esses processos e percebem enquanto conhecedores desses vínculos, essas vinculações, esse contato maior entre nós e a espiritualidade, nós vamos tendo esta oportunidade de perceber melhor, de compreender melhor como funcionam como é o mecanismo de contato espiritual, tanto no campo obsessivo, mediúnico, não é? E das relações humanas, né? Sabemos que os processos obsessivos se dão em tempos bastante interessantes. Obsessão, auto-obsessão, obsessão de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado. Então, há tudo uma estrutura que criada dentro desse movimento, dessa associação mental, que vai nos levar a estarmos aí dentro desses vínculos mentais. Recordamos que estamos mergulhados também num mar de ondas mentais, né? Quando nós falamos em termos de captação de pensamento, de radiação e outros conceitos aqui trazidos, nós estamos falando dessa estrutura que já veio há muito sendo esclarecida pela nossa ciência. Então, quando nós vamos observando e percebendo que nós também somos captadores de pensamento, irradiamos pensamentos, nós vamos aprendendo
e a nossa ciência vai nos esclarecendo o quanto nós precisamos nos ater a isso. Nós temos na nossa mente, no nosso cérebro, no centro do nosso cérebro, a glândula pineal, né, que é a glândula do pensamento, é a glândula que nos liga à espiritualidade, né, que capta esses pensamentos, né, que faz com que todo um processo uh, de ligação, de interpretação espiritual, seja por nós captado. Então, toda aí a estrutura magnífica, né, da doutrina espírita, nos chamando a esse estudo apurado. Né? Nós vamos observando que nós, nesse momento da nossa vida, nós somos abençoados por esses conhecimentos que nos libertam de uma série de processos escravizantes, né? Escravizantes que vêm trazendo para nós dificuldades dentro do nosso processo evolutivo e das relações humanas, né? Para Emmanuel, a mente humana é um espelho de luz, emitindo raios, assimilando-os, emitindo raios e assimilando-os. E são esses raios ou radiações mentais a fonte de treva ou luz, felicidade ou desventura, céu ou inferno, onde quer que o espírito esteja. Nós percebemos, quando nós vamos estudar, nós tendo a oportunidade de estudar não só no aspecto teórico dos livros, que não são trazidos por uma diversidade de irmãos que trabalham sério com os aspectos da mediunidade, nós vamos vendo que nós temos livros que nos esclarecem bastante a respeito disso. E nós, trabalhadores da doutrina espírita, que temos a oportunidade do contato mediúnico, das relações com a espiritualidade, nós vamos percebendo ao longo deste processo de experiências o quanto o que Emmanuel nos diz é verdadeiro. Não é? Essa questão do céu e inferno no nosso íntimo, ela está na nossa forma de ser, de pensar. Não é? Ela está no nosso modo de como nós vemos, enxergamos a vida, de como nós atuamos conosco, quanto nós permitimos que os conceitos do evangelho, entendendo o evangelho aqui no sentido moral, ético, não é? De aplicação verdadeira no nosso cotidiano, na nossa vida, que nos abre com portas de uma terapêutica para controle das nossas emoções e dos nossos sentimentos negativos, esses são para nós de extrema importância, uma vivência ímpar, né, que faz-nos aí estarmos na vanguarda de um novo tempo, se assim podemos dizer, porque nós já vemos de muitos e muitos anos, né, que a própria história conta, processos de companheiros estudando esses aspectos. E nesses momentos mais aflitivos, esses conhecimentos eles vêm à tona para que nós possamos aí superar, ultrapassar esses momentos aflitivos. Então, a mente, segundo Emmanuel, ela irradia, né? Ela é um espelho de luz que capta e emite pensamentos. E ela nos leva, então, a estarmos num momento de luz, num momento trevoso, ou no céu ou inferno, o que indica que céu e inferno é alguma coisa interna, íntima, né? De acordo com aquilo que nós realizamos e fazemos. O nosso livre-arbítrio é quem nos conduz a estes processos. Com, com os espíritos superiores, aprendemos a ver o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento de Deus. É o que nós falamos no começo, né? As estruturas que nós vemos no universo, a formação do universo é o pensamento de Deus, as leis de Deus, a vontade de Deus que coordena, que coloca toda uma estrutura aí de organização para que os filhos que são
criações de Deus têm oportunidade do desenvolvimento, de aprendermos aí, saindo de um aspecto de simples ignorantes, atingindo as culminâncias de espíritos superiores, não é? Depois podemos observar, se não me engano, da questão 98 ou 99, mais ou menos, vou colocar de 90 até 100, que vai fazer toda uma estrutura, falando aí dessa escala espírita, né, que vai nos esclarecer dentro desse processo. Os três pontos que Kardec nos coloca, né, espíritos inferiores, espíritos bons, espíritos superiores. Depois ele abre essas três estruturas que ele classifica e coloca-nos aí mais cinco pontos para que nós possamos aí perceber os processos de evolução, né? Então é bastante interessante o estudo da doutrina espírita por esta ótica, não é? Que vai trazendo para nós um leque de aberturas muito grande de conhecimentos que vão abranger a nossa vida. Uma das possibilidades bastante grandiosas, na nossa opinião, são os trabalhos feitos pelo nosso Divaldo Franco e nossa Joana de Ângeles, em que elas fazem abordagens ali nas estruturas psíquicas, né, que vão trazendo para nós aí esclarecimentos sensacionais, fantásticos, que vão trazendo para nós um conhecimento a nosso respeito e dessas relações humanas que fazem com que nós fiquemos de queixo caído, né? Toda aquela estrutura psicológica que ela traz, né? Que ela organiza magistralmente para que nós possamos aí nos alicerçar de conhecimentos nobres. E procurando superpor-se a essa grandeza, encontramos a matéria mental que nos é própria, através do qual plasmamos as criações temporárias que somos capazes de realizar, segundo o progresso espiritual alcançado. Aqui bastante importante. Nem todos nós temos processos de criações grandiosas dentro dos aspectos mentais. Isso depende do grau do nosso grau evolutivo. Então, conforme nós vamos vendo esferas acima, os poderes, né, espirituais dentro dessas criações são cada vez maiores. Para baixo, vão tendo uns limites. Existem espíritos que estão aqui na quarta dimensão. Quarta dimensão seria este umbral grosso que está mais perto de nós, onde vemos espíritos já materializados, não é, próximos de nós, que não têm sequer esse entendimento, não é? Eles ainda têm necessidades e desejos conforme um encarnado, não é? Então, aliás, eles estão muitas vezes próximos a nós, encarnados, nesse desejo de absorver-nos as energias que emanamos, né, através da alimentação, das questões dos sentimentos, da bebida, da forma de pensar, das relações que nós mantemos com sexuais, enfim, uma série de coisas que eles desejam. Aí, por isso estão tão próximos aqui de nós nessa quarta dimensão, influenciando-nos, né? Muitas vezes envolvendo-nos, dependendo do grau de abertura que damos. Por isso, precisamos estar sempre nos vigiando o nosso pensamento e o nosso sentimento. Esses espíritos são atraídos pelas nossas formas mentais, o que nós chamamos em doutrina espírita de forma-pensamento, que são criadas por essa questão nossa, das nossas emoções, em combinação com o nosso pensamento. Essa estrutura em que nós vamos ver de criação de formas-pensamento se reflete no nosso campo áurico, que é o nosso campo magnético. Nós não estamos propriamente dito, encaixado, preso dentro da matéria. Nós irradiamos em volta, nós emitimos. E essa emissão promove em torno de nós uma irradiação, que nós chamamos campo áurico, onde muitas vezes estão aí os nossos pensamentos, né? Que criam formas e atraem outros, que muitas vezes não vão estar sintonizando com essas formas mentais que nós
eh, emanamos. Estudos bastante interessantes do ponto de vista dos nossos companheiros que estudam sobre viagem astral, não é? Que estudam sobre essa questão do pensamento através da percepção, ah, mediúnica, nos esclarecem dessas formas pensamentos, de como elas muitas vezes nos direcionam. Muitas vezes nós achamos que estamos com envolvimentos espirituais e são formas pensamentos criadas por nós, que nos envolvem, que muitas vezes nas casas espíritas sérias, né, são aí eliminadas pelo tratamento magnético, pelos aspectos de transformação, de esclarecimentos que são trazidos pela casa espírita. Né? Aspectos que eu quero dizer educacionais, né? Porque a casa espírita ela é o núcleo onde vige a educação, vige uma mudança de paradigma, né? Uma mudança de visão de vida. Então, essas estruturas que nós estamos nos referindo dentro da casa espírita, elas têm como essa finalidade, não é? A finalidade de nos levar a uma visão mais ampliada, não é? Ampliada das coisas, sem essa dialética, essas discussões que muitas vezes são efêmeras, não é? Que nos levam, às vezes, um monte de pensamentos, um monte de coisas que não nos levam a lugar nenhum. Mas os estudos sérios de espiritualidade, os estudos sérios que é, nos chamam, né, nos convidam a melhoria nossa, são de extrema importância e devemos valorizá-los ao máximo para que com esses valores nós possamos ter uma vida mais feliz, mais leve, né? Menos aí envolta a dilemas, a problemas, as dores não, a sofrimentos. O sofrimento ele pode ser algo por nós evitado. Então, as dores já fazem parte de um certo percurso. Mas isso é tema e conversa para um outro momento. Apenas para que nós aí nos posicionemos em relação a essas questões. Porque poderíamos dizer também, dentro do que vimos por esses momentos, trocar ideias, conversar, e muitas das nossas dores, muitos dos nossos adoecimentos advêm desse descontrole. Ou seja, o tema que nós estamos falando hoje abrange uma série de fatos. As questões morais, que falam das relações humanas, as questões fisiológicas do adoecimento, que muitas vezes tem como causa ali o espírito, que é o ser que pensa, que muitas vezes adoecido, invigilante ou desprovido de certos conhecimentos, acaba por criar situações que vão adoecer o corpo físico, adoecer a mente, né? Trazer aí processos, salvaguardando aqui os processos que nós chamamos de processos de outras vidas. Eu ia dizer kármicos, né? Já ia dizer, não, já disse, né? Kármicos que nós carregamos aí como resgate de nossa vida. O que nós devemos falar aqui, utilizamos o termo kármico apenas como uma forma de elucidar, mas vamos dizer expiatórios, né? Expiatórios, que é um termo que está mais vinculado aos informes da doutrina espírita. Nós vamos ficando por aqui, agradecidos pela oportunidade de estarmos aí dialogando por esses momentos com os confrades, com os companheiros, agradecendo aos nossos irmãos do Grupo Pescadores de Amor, que nos permitiram estarmos aí vinculados nas ondas da internet para conversarmos. E Deus nos abençoe, nos guarde e que os imortais possam guiar-nos à vida. Um abraço a todos, uma noite de paz e de luz.